Olá pessoal, sou eu, Fábio, novamente trazendo todas as informações do Corinthians no plano econômico, no plano internacional e também as notícias do aspecto político e econômico. Bom, antes de comentar um pouquinho, falar sobre o Fabinho Soldado, no sentido de, olha, em 2025 o Corinthians ainda não fez contratação, ele explica no Poropopod, no dia de ontem, o porquê disso e quais as menções. Antes de eu comentar um pouquinho sobre isso, eu preciso deixar claro o que eu acho sobre o aspecto do futebol enquanto entretenimento e enquanto ele tem que ser o melhor possível, ou seja, ele é um espetáculo para o torcedor. Isso olhando do ponto de vista da evolução do futebol, no primeiro momento ele era só entretenimento para o jogador, isso é o que eu acho. Depois, quando se profissionalizou, ele deixou de ser um entretenimento para o jogador e passou a ser entretenimento para o torcedor. Só que muito para além disso. O que o futebol faz enquanto entretenimento? Ele captura o tempo de lazer do torcedor. E é um tempo que não volta, é um tempo de lazer realmente que ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas não, ele está ali pensando no futebol, olhando aquilo e se projetando nisso. Então, assim, o tempo, que é uma coisa, um aspecto da vida que não volta, ele deve ser respeitado, inclusive o tempo do jogador. Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha, o futebol ele tem que ser um espetáculo, no sentido assim de ataque sempre ao gol, tem que ser sempre ao gol, busca o gol o tempo todo. E não ser aquela coisa, toca do lado, o cara senta no regulamento, em cima do regulamento, e não, a gente está ganhando de 1 a 0, não, empate é bom para nós. E fica aquele jogo monótono no sentido assim de ninguém ataca, que é aquela coisa assim, porque o regulamento permite, né? Eu acho que tem que mudar nesse sentido e tem que ser como o basquete muda as regras o tempo todo, o vôlei também, vez por outra também se adequa. Eu lembro que lá atrás, há uns 30, talvez mais, talvez menos anos, o voleibol era um jogo que demorava mais de 3 horas porque você tinha que recuperar o ponto, aquela coisa. Só que ele se adequou para a realidade do torcedor. Daí por que o voleibol cresceu tanto? E o futebol eu acho que ele está estagnado no sentido de não privilegiar o torcedor. Bom, observando isso, deixa eu só comentar também no Poropopod e no portal da GE, o Fabinho Soldado, ele, assim, as informações que eu tirei de lá, ele se manifestou por que o Corinthians não contratou em 2025. Porque ele olhou para o elenco, ele mais a comissão técnica, e tudo, falou: olha, nós temos pessoas aptas e de qualidade para jogar em todas as posições, não há necessidade de contratar. E realmente ele falou algo que eu considero real. O que acontece? Além do time, ele vai subir a garota da base, que isso é importante para dar minutagem, rodagem para esse pessoal, experiência, para que ele se torne profissional e de alguma forma revertam benefícios ao clube. Então, assim, não adianta só ficar comprando e não dar chance para a sua própria base. Falando nisso, inclusive, se eu não me engano, hoje tem o outro mata-mata do Timãozinho. E o que acontece? O último jogo contra o Falcon foi um jogo monótono. Ganhou de 1 a 0, precisa melhorar, mas eu até entendo que assim, por conta da garotada estar aprendendo. Mas é um jogo assim que eu particularmente não gostei. Não que eu não gostei da atuação dos times. Eu achei que faltou mais empenho no sentido assim, de busca do gol. É isso que estou dizendo. Ganhou, realmente foi um placar pequeno, mas ganhou, fez o papel dele, a torcida esteve lá em Santo André para prestigiar o jogo, mas eu achei que assim, poderia ser entregue mais nesse sentido para o torcedor, a busca do gol, um time mais no sentido mais disciplinado, no sentido de atacar, com mais eficiência, enfim. Quanto ao Fagner, a saída do Corinthians para o Cruzeiro, o Fabinho Soldado ele também explicou no sentido, olha, o Cruzeiro se comprometeu a pagar parte do salário do jogador, que de alguma forma também beneficia o Corinthians em não onerar tanto a folha, uma vez que o salário dele, do Fagner, também é um salário alto. E ao mesmo tempo isso tem um ganho no sentido assim, olha, ele vai sair, ele abre espaço para quem está chegando. Porque o Fagner, assim, ele fez muito pelo Corinthians. Eu tiro o chapéu para ele, assim, ele contribuiu, ganhou o título, ele, assim, ele vestiu a camisa mesmo. Inclusive foi para a seleção também. Ele fez muito, espero que contribua de outras formas também.
mas é um momento de transição, ou seja, dar passagem para quem está chegando. Eu acho que é bacana também ter isso. Nada impede que ele volte em outro momento, mas nesse momento é preciso dar espaço para quem está chegando, para a base. Inclusive ele fala do Léo Maná também, que é um garoto que foi criado na base, que tem experiência, vai dar mais minutagem para eles. E nesse sentido você vai ficar com o Mateuzinho na lateral direita, que também é um bom jogador. Eu acho que tem que trabalhar a cabeça, o emocional. E também agora o Léo Maná. Fora as outras posições também, eu acho que está, por enquanto, está assim, não há falta. Eu acho que o pessoal está lá dá conta. Estou muito ansioso para o começo do Campeonato Paulista, que é amanhã, na quinta-feira, se eu não me engano, acho que é isso mesmo, amanhã. Assim, eu quero muito ver esse time e, inclusive, em outros textos, em outros vídeos, eu já falei, olha, o futebol brasileiro, o Brasileirão, ele tem que ser um dos melhores campeonatos do mundo. Não dá para ser assim, tipo, perder para uma liga da Arábia ou da Premier League, não. Eu acho que a gente tem elementos aqui no Brasil que podem constituir assim, a Liga Brasileira uma das melhores do mundo. O pessoal está vindo para cá jogar, está melhorando a qualidade. Foi um movimento que aconteceu diferente do passado. O que acontece? Os jogadores daqui saíam. Agora não, os jogadores internacionais estão vindo para cá. Isso vai dar repertório para os times brasileiros, nacionais, que é muito, mas muito importante. Então você vai mudar a técnica, você vai ter um outro olhar de outros jogadores com outras experiências, inclusive na formação do jogador profissional, seja ele qual for, ele tem lá, seja qual profissão, ele tem as características que são natas. Só que essas características elas são lapidadas por meio de treino e pela diversidade de situações que ele atua, que ele lida com o dia a dia. E isso vai melhorando a pessoa, vai melhorando o profissional, vai melhorando o que ele pode entregar. E isso é para tudo na vida, não é só o jogador de futebol. Valeu, gente. Muito obrigado. Até mais.